Fala, Ladir. Tudo bom, cara? Obrigado pela câmera. Quem puder, gente, abrir a câmera aí, facilita nossa proximidade virtual. Vou mudar de câmera aqui, que essa tá muito zoada, velho. Peraí. Ah, agora foi. Agora tá melhor. Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui reunidos para falar agora sobre Krenak, Hans Jonas e Klajaskra. E como é que a gente pode pensar nessas perspectivas na clínica da Terra, certo? Então eu vou fazer o seguinte experimento. Vou compartilhar com vocês. Boa noite, Maia. Obrigado pela câmera. Boa noite. Entrei no e-mail da minha filha. Eu sou Patrícia. Ah, Patrícia. Agora que eu vi, eu não sabia. Muito Prazer, bom. gente. Olha, eu tô aqui meio que assim, meio infiltrada. Eu fui conhecer, uma amiga minha que indicou o grupo. Eu vim para conhecer bem rapidinho, mas eu não vou poder ficar muito tempo, tá? Infelizmente, mas eu vim para poder conhecer mesmo, Contribuir, muito obrigado, contribuir Patrícia. também, tanto que for possível. Mas amei o nome da sua filha. Maravilhosa. Ah, obrigada. Maia. É. Muito bom. Quem foi a sua amiga, Patrícia, que te indicou? Só para eu saber. Foi a Roana, Hum, eu estava compartilhando com ela algumas questões do momento atual político e todo mundo com muito a flor da pele, assim, né? E aí ela me comentou do grupo, ela falou que é bastante, que é bem legal, assim, que você inclusive traz muitas reflexões com relação à política mesmo. E assim, na verdade é que eu realmente não posso ficar até, eu imagino que vai durar até mais tarde, mas mas eu acho que é importante assim, um momento que eu quis participar, assim, sabe? Quis poder estar junto aqui. Enfim, é isso. maravilha, Patrícia. Muito bom. Nossa, tô derretendo aqui, tô muito calor. Brasília, é que você mora? Não, eu sou de Uberaba, Uberaba. Minas. Roane também é de Uberaba? A Roana mora em São Carlos. Ela Ah, fez faculdade comigo aqui na UFPM, mas ela é de lá. seja muito bem-vinda. Muito bom ter pessoas interessadas em política e Obrigada. desbravar nessas questões, né? Eu acho muita coisa para a Vamos. gente entender, né? Mas Você é gestalterapeuta? não sou. Eu sou psicóloga, mas eu tenho me voltado mais para a analítica. Eu conheço muito pouco da Gestalt. Analítica. Analítica do Jung? Ou... Ah, É tá. de Jung. Bom, vamos. Hoje a gente vai ter uma pegada mais arquétipica, né? Sim, bem mais. Vamos pegar as sabedorias ancestrais, os Krenak, né? Hum, E desbravar.
Pois bem, bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Vamos dar início. Participe quando quiser, abra o microfone, me interrompam e vamos conversar. Legal, valeu. É isso, gente. Maravilha. Olha só. Bom, eu queria começar fazendo o seguinte. Eu separei alguns trechos do livro, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Vocês sabem que são livros que o Krenak ele faz uma palestra especificamente em Portugal, nesse sentido, né? E, e aí transcrevem, né? E vira esses livros. Né? Tanto A Vida Não É Útil, quanto Ideias para Adiar o Fim do Mundo, certo, João? São livros tirados das palestras que ele é chamado, né, por causa das suas elucubrações contemporâneas. Bom, mas antes de começar a ler isso aqui, eu queria relembrar tudo assim que a gente viu até agora, para a gente pensar no que é essa gestalterapia da Terra. Né? Então, o que a gente viu até agora? A teoria do self, que é toda a experiência acontece na fronteira de contato entre o organismo e o ambiente. Bom, essa é a nossa premissa principal e nuclear. Pode ser que haja outras reverberações, né? E aí vocês me ajudam a pensar também outros pontos de partida, mas eu penso nesse ponto de partida porque a teoria do self ela vem esmiuçar a filosofia da fenomenologia para nos integrar com uma fronteira imaginária, uma fronteira que foi perdida com o advento do neoliberalismo. Por que ela foi perdida? Porque a gente perdeu a capacidade de conversar com a natureza, de conversar com o outro. Seja esse outro pessoa, animal, planta ou mineral. Né? Corroborando já com a gestalterapia, né? O Krenak ele já vai falar assim, que a gente perdeu a capacidade de escutar as montanhas. Escutar as montanhas. Então, para ele, montanha não é um mineral, ou como a gente pode pensar, um recurso natural. Essa ideia de recurso, né? Porque recurso significa que a gente vai utilizar esse material para produzir algo. Então, para o neoliberalismo e para a nossa vida consumista, e eu estou falando nossa mesmo, porque nós participamos disso, o que eu quero instigar vocês e a mim mesmo, nessa vida que nós levamos neoliberal, a entender como nós participamos politicamente de uma destruição não da Terra. Não é uma destruição da Terra, mas uma destruição de uma terra que é hospitalar ao ser humano. Por outras vias, é uma terra que está sendo destruída e se tornando inóspita para o Homo sapiens viver. Por isso que a importância da clínica da terra. Por que é isso? A gente viveu até agora numa ética antropocêntrica, onde essa ética ela se baseava nas condições das relações humanas, mas estritamente humanas. E quando a gente pensa nessa ética antropocêntrica, a gente não considera outros tipos de existir. O ser no mundo seria apenas o ser humano, né? Ou melhor, né, em algumas literaturas, principalmente as tradicionais, o homem. Não é uma palavra ainda pesada, metafísica, que significa que existe um tipo de ser humano, um Homo sapiens, que tem características padrões que devem ser seguidas à altura, e cada vez que esses padrões são afastados, as pessoas se tornam subhumanas.
que quer dizer mulheres, negros, povos originários, plantas, animais e minerais. São todos um projeto de subespécies humanistas que são exploradas por uma racionalidade neoliberal. Por isso que a clínica da Terra tem a ver com a Terra é saúde. Uma clínica que se detém em quatro paredes e numa ética antropocêntrica, ela sucumbe numa falaciosa volta da doença. Doença é essa falta de conexão que nós estamos tendo com o mundo. Por isso que a teoria do self é toda experiência acontece na fronteira de contato entre o organismo e o ambiente. Esse organismo e esse ambiente, eles são simbióticos, eles são intersubjetivos e não se diferenciam em termos de vivência, se diferenciam em termos de existência. Né? Uma borboleta não é uma barata. Um homem não é um cachorro. Mas o homem, ele interdepende do cachorro. Quando eu falo cachorro aqui para vocês, automaticamente vocês imaginam um cachorro que tem a ver com a vivência de vocês. Ou melhor, não é uma vivência de vocês. É uma vivência temporal que tem a ver comigo. Porque quando eu falo cachorro, ou então eu falo elefante, ou quando eu falo árvore, eu estou participando de uma vivência junto com vocês. Isso quer dizer que isso não é uma posse. Não faz parte de mim, não faz parte de vocês como propriedade, mas faz parte de uma vivência temporal. Toda vez que eu repito a palavra cachorro, árvore, elefante, a configuração que vocês imaginam e que participa da vivência de vocês muda drasticamente. A relação que se tem com esses seres muda drasticamente. Isso significa que nós não nos estacionamos em uma determinação. Isso significa que a ideia de subjetividade, ela é uma ideia individualista, separatista, sedimentar. A ideia de subjetividade metafísica substancial. Isso significa que a experiência, ela é uma aventura junto com, uma aventura temporal. E significa que toda vez que eu me aciono, eu faço uma ação, toda vez que eu vivo, toda vez que eu experiencio, eu mudo minha configuração dependendo de junto com quem. Junto com quem? Animal, mineral, eu tenho que repetir isso. Estou repetindo para mim mesmo, sabe? Sabe assim? Eu estou repetindo porque a gente esquece disso. A gente volta para a mesmice, a gente volta para o neoliberalismo como se a vida ela fosse travada, já estava tudo certo, assim. A vida está certa, assim. A gente é que ainda que não deu certo, né? O Hans Jonas ele vai falar que a técnica neoliberal ela tem uma promessa para a gente. Isso desde o feudalismo. Ela tem a promessa de que se nós continuarmos produzindo, continuarmos consumindo e nos desenvolvendo, nós chegaremos num lugar ou num tempo em que nós vamos estar plenamente felizes e desenvolvidos e prazerosos, onde todo mundo vai se organizar e a sociedade finalmente vai ficar evoluída. Faz tempo isso, né? Faz muito tempo isso. Essa é a promessa utópica da técnica.
Por isso que nós vivemos no aqui e agora, não no aqui e agora fenomenológico, que é outra coisa. O aqui e agora fenomenológico ele tem um passado e um futuro atravessando o presente. O da técnica, não. O da técnica é um aqui e agora utópico no sentido de que nós vivemos apenas com a individualidade dos prazeres do momento. O que isso quer dizer? Eu sempre lembro disso, né? Eu falo que a floresta amazônica, ela não é um lugar natural. Ela é um processo de vários anos de conversa com as plantas, de combinações, de entendimento de passado e futuro dos povos originários, que fizeram uma gigantesca, uma macro agrofloresta. Super fértil, com uma fauna gigantesca. Isso quer dizer que eles não se preocupavam apenas com uma existência de nascer e morrer. Os ancestrais perpassavam por eles temporalmente em passados e futuros. Então, eles se preocupavam com as gerações porque eles entendem que também temporalmente, assim como nós somos os animais e as plantas e a terra, eles entendem também que eles são os avós e os filhos deles. Eles são. Entende? É essa temporalidade que nós não estamos acostumados, mas que a fenomenologia ela vem resgatar. É a temporalidade ontológica, que é sobre a questão do ser na temporalidade. Sempre um passado indo para o futuro no presente. Então, presentificação significa que nós somos atravessadas e atravessados a toda hora por nossos ancestrais e por nossos descendentes. A toda hora. Por isso que a gente vai falar de uma rememoração involuntária, ou seja, de uma lembrança que vem, que não tem a ver com uma vontade necessariamente, e também de uma antecipação espontânea, que não tem a ver com mística ou com premonição, mas tem a ver com uma convocação do mundo no tempo. Nós estamos sempre no futuro e no passado ao mesmo tempo. No mundo da técnica, isso não existe. O nosso consumo é apenas para o nosso bel prazer e para a nossa individualidade. Visto isso, eu queria que vocês pegassem o livro A Vida Não é Útil e colocassem na página 24. Eu espero vocês. Quando alguém puder ler, por favor, me avisa. Vocês estão com o livro aí? Consegue, né? Tu tem o Telegram, Yaskra? Se puder pegar no Instituto Parresia. Mas no Telegram, encontrar aqui o grupo do Instituto no Telegram, é isso? Isso. Nossa.
Tem esse livro no grupo de vocês? Isso, no Telegram tem o livro, tem todo o material que a gente está utilizando. Como que faz para procurar grupo no Telegram? Você vai no Telegram, coloca na lupazinha e coloca Instituto Parresia. Você vai ver um símbolo rosa. Uhum. A vida não é útil, João, primeiro. Daí você clica no símbolo rosa e aí vai ter todo o material para você baixar lá. Eu estou participando já. Vou procurar aqui. Uhum. Alguém conseguiu achar a página ou não? Para a gente dar continuidade? É aquela página que diz essa instituição. É? É uma página que diz assim, Lilian, tem um poema de Drummond. Eu acho que eu tá na página errada. Peraí, é porque eu tenho que sair daqui do. Essa instituição também se comunica com esferas, mas não é essa, não? É não. Vale. Página 24 é do A Vida Não É Útil. Mas ele não tem página, Eric. Numeração. Eu vou colocar aqui para vocês. Sigam a dica de Ladia aí, cuidado para não entrar no primeiro instituto aí, que é um instituto da igreja. Então, Eu não estou achando livro aqui no grupo. eu vou colocar para vocês. Obrigada. Eu vou colocar o poema aqui. O livro é esse, eu tô colocando, Eric. Ah, boa. Mas não tem a página que eu tô te dizendo. Mas aqui no grupo eu só encontrei o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não encontrei o A Vida Não É Útil, não. Não encontrou? Tá. Não, posso ainda estar, né, atrasada aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês pra gente ler. Eu acho que não tem mesmo não ainda lá. Conseguem ler assim? Cadê? Sim, Pode ler, Liam? posso. O homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Não estou enxergando a outra parte. Aqui só resta do homem, é esse? Só resta do homem estará. Só resta do homem. Aqui, ó. Eita, Lua humanizada. não dá para ver. Cadê? Peraí. Ah, tá aqui. Lua humanizada, tão igual à Terra. O homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte. Ordena suas máquinas. Elas obedecem ao homem, descem em Marte. Pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza. Humaniza Marte com engenho e arte. Marte Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho. Sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto, é isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto à injustiça.
Repetir a força. Repetir o inquieto. Repelitório. Acho que é. Repetitório. Repetitório. Aqui, esse lado. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo virá terra a terra. O homem chega ao Sol ou dá uma volta só para o quê? Dever, só para Tiver. te ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver o sol, põe o pé e mais de chato é o sol. Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do sol o que? A colonizar, né? Restam outros sistemas fora do sol a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado. A dificílima eu não estou enxergando, peraí. Díssima. Dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar. Civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Obrigado, Lilian. Nada. Drummond de Andrade. O que é que acharam? Tem as questãozinhas aí, os paradidáticos. Comentem, gente. Eu Arretado, né? queria comentar uma coisa, assim, primeiro o sentido que ele coloca de humanizar, né? Porque talvez não seja, assim, seja um sentido de humanizar como humano no centro. E talvez seja esse ponto que a gente precise pensar, né? Assim, se deslocar desse sentido assim, pensar essa humanização como função e passar a pensar essa humanização como uma outra coisa, como um coletivo ou algo que atravessa tudo, sabe? Mas nesse sentido, assim. Achei muito bacana. Perfeito, Ladi. Perfeito. É isso. Pegou a ideia, né? Sim, que o Krenak, tanto o Krenak quanto o Eduardo Viveiros também, né? Que é um antropólogo muito que estuda muito, né, sabedoриas ancestrais e as conversas com as plantas, xamanismo, etc. Ele vai falar que humanizar não significa tornar humano no sentido do Homo sapiens, né, no sentido da pessoalidade. Mas humanizar é justamente isso que Ladi falou, né? É ter uma ideia de comunidade junto com a Terra. A gente não humaniza, porque humanizar está dentro de uma esfera ética de cuidado e de zelo, né, de integração, de convivência. Bom, o que o Drummond quer dizer aí, o que o Krenak, né, corrobora com isso, é que a gente está muito preocupado em ter essa ética antropocêntrica, ou seja, humanizar no sentido elitizado, né, dessa casta seleta que nós escolhemos para escolher o que é humano, né? E aí a gente escolhe o que é humano daquelas pessoas que mais concentram materiais na Terra. A gente coloca tudo numa condensação. E aí a gente explora a Terra, mas a Terra está acabando. Então a gente tem que colonizar Marte, a gente tem que colonizar a Lua. A gente vai colocar, vai humanizar esses outros astros que a gente não tem posse ainda. Então parece que a gente não está satisfeito com o que temos aqui. E ao invés de nós cuidarmos da nossa casa e das nossas relações, nós estamos querendo fugir. Porque a gente já fez tanta merda que a gente não consegue mais lidar com as consequências.
uma coisa que eu pensei agora. Eita, Maia. Eita, Maia não. Eu esqueci o teu nome, tu colocou. É Patrícia, mas pode falar. Na verdade, eu levantei a mãozinha porque eu preciso de me despedir agora. Pode falar. Na verdade, eu tava pensando, tava te escutando, Eric, e aí eu tava pensando assim, que a gente passou a chamar, por exemplo, lua de lua, como se fosse uma coisa muito distante da gente, como se não fosse uma coisa que fizesse parte da gente. Então eu penso assim, não existe mais o sentido da gente chamar, por exemplo, o que a gente chama de objeto, que eu não sei se seria exatamente um objeto, mas de chamar as outras coisas como um nome próprio. Por exemplo, sei lá, uma montanha tem um nome específico, a montanha tal. A gente não encontra mais esse sentido. A gente não se relaciona assim afetivamente com aquilo que está fora dessa humanidade englobada, né? Assim. E aí eu acho que a gente perde um bocado com isso, sabe? Eu sei que em povos assim mais antigos do que a, essa civilização assim que a gente vive hoje, no sentido de assim, em povos, vamos dizer, não científicos ou coisas nesse sentido, as pessoas desses povos acabam dando nomes a coisas que fazem parte dessa realidade dela de alguma forma, né? A montanha tal, o rio tal, né? E a gente passa a ver assim, é um rio, tem essa função, sabe? É sempre essa relação estigmatizante, né? Distanciada. Enfim, só uma reflexão. Perfeito, perfeito, Ladi. Eu vou comentar a sua fala, mas quer falar primeiro, Patrícia? Tá, não, eu vou ter que ir, gente. Deu meia hora. Eu falei que era curto. Mas, nossa, quero agradecer demais pelo acolhimento. Eu adorei. Eu que Adorei estar aqui. agradeço. Volte sempre. E eu queria saber, você grava os encontros? Está sendo tudo gravado aqui. Tá. E como que eu posso acessar? Então, acessa a nossa rede no No Telegram, Instagram? Ah, no YouTube e no Instagram. tá, Aí está sendo postado tudo lá. tá bom. Qualquer coisa, Gente, fala com o João também, que ele está sabendo de tudo. Aí ele faz tá tudo. bom, tá certo. Ah, eu adorei. Muito obrigada, viu? E valeu, foi um ótimo encontro. Valeu, Patrícia. Tchau, Beijão. tchau. Boa noite. Até mais. Boa Tchau. noite. Ótimo. Massa, Ladi, é perfeito, cara. É assim, ó. Então, o que é que você está dizendo? Como é que nós começamos a nos separar das coisas? Nós começamos a entender as coisas como funções. Função para algo, utilidade para algo, o que é que isso vai servir para nosso desenvolvimento. Os povos originários, né, a gente está falando de alguns, né, a gente está falando de ponto de vista, lembrando, né, que sem romantizar a parada, né, porque, enfim, tem problemas em todas as sociedades e comunidades, mas, a meu ver, nenhuma se compara à civilização branca, né, a da técnica. Botando esse ponto, é que os povos originários, eles têm uma relação com a Terra e com os elementos da Terra, com os objetos, digamos assim, de uma conversa dialógica, de uma simbiose, e não de uma utilidade. Ao separarmos-nos disso, nós começamos a categorizar. Isso que você falou muito importante, Ladi, que é montanha aqui em Garanhuns, aqui não tem montanha, né, que só tem serra, mas montanhas são estruturas maiores, né? Mas a ideia de montanha existe aqui. E essa ideia de montanha existe no Japão. E existe em todo lugar do mundo. Por que isso existe? Porque virou uma instância metafísica. Ou seja, nós coordenamos as estruturas, separamos em partes, somamos tudo e dizemos assim: montanha é isso. Bom, independente de a gente achar uma utilidade e ser uma coisa importante da metafísica, quem é que usa isso? Para que nos serve isso? Como é que é feita a nossa educação?
A gente aprende hidrosfera, litosfera, exosfera, a gente aprende depressão, planalto, planície, a gente aprende logaritmo, teorema de Bhaskara, Pitágoras, e a gente não faz nada com isso. Nada. A gente só usa isso para uma coisa, para aplicar. Então, essas estruturas são separadas a partir de quando a gente nasce. Não importa se você não está vendo o triângulo. Você tem que saber que ele tem 180 graus e você tem que aplicar isso para a promessa do progresso da utopia da técnica. Entende? É só para isso. Não é para você se relacionar melhor com sua família, não é para você fazer amigos, não é para você entender eticamente o mundo, não é para você se relacionar com o mundo. É apenas para a técnica. Para quem que a gente sabe qual é a definição de montanha, não é para se relacionar com ela. É para a técnica. Técnica consumista capitalista. A gente tem que usar isso para ganhar dinheiro, entendeu? Por isso que arte não é importante para um desgoverno desse e para nossa cultura. Assim. O pessoal fala, né? Van Gogh, Van Gogh, maravilha, Van Gogh, né? Quero um quadro de Van Gogh, eu adoro Van Gogh, eu adoro os girassóis de Van Gogh, né? Que maravilha, como eu sou culto, lindo, maravilhoso. E o artista, nosso vizinho, nosso amigo, está morrendo de fome. A gente não liga para a arte. A gente não liga para a expressão humana e não humana. O que a gente consome faz parte de um produto de uma indústria cultural que dizem o que, é que a gente tem que escutar. Assim como dizem o que, é que a gente tem que comer. E dizem como a gente tem que viver, para onde viver e para que viver. Como se vestir, como morar. Fala lá, Di. Não, e esse. Assim, eu pensei que isso também está nas relações, né? Assim, que a gente Total. constrói. A gente coloca assim, não, somos humanizados, mas até o próprio humano a gente enxerga dessa forma, né? Assim, a gente tem que procurar essas caixas até no olhar para mim, no olhar para o outro. A gente se habitua, né? A gente cresce com essa visão taxativa das coisas. E aí a gente passa a entender o nome das coisas como uma definição ou como uma organização das coisas, sabe? E não como uma dialética, como uma troca. E aí eu Hierarquia. penso assim, até, por exemplo, uma coisa que veio à cabeça agora, depressão, acaba se tornando assim mais comum porque existem mais pessoas vazias procurando definições sobre si e sobre o outro que não se encaixam, sabe? Que não conversa, que não dialoga. É o homem sozinho procurando, assim, definir tudo, enquadrar tudo em coisas, enquanto o sentimento, assim, de troca não existe mais, sabe? Eu não sei explicar essa ideia, mas é isso. Isso, é isso. Saboroso cadáver. Vamos ler, vamos ler. Eu vou só comentar aqui, é isso, Ladi, que é, então, se entenda que quando a gente constrói uma civilização, nós estamos atravessados culturalmente por um racionalismo. Isso significa que as relações elas são permeadas por um tipo de ética. Se a nossa civilização ela se baseia no lucro, então essa ética das relações humanas, eu e você, meus amigos e minha família, ela vai ser baseada no lucro.
Não importa o que você quer, se você quer ser astronauta ou se você quer pintar a parede. Todas as paredes da casa e todas as relações que você vai construir, ela tem que ter a ver necessariamente com lucro. Com a promessa do progresso e também com medo. Tá bom, olha, existe um progresso que você vai ter se você estudar muito, se você acordar cedo, trabalhar, mas se você não tiver afim desse progresso, tenha muito medo, porque assim você vai passar fome, você não vai ser querido, você não vai ter as coisas que vão transformar a sua personalidade. Então é isso que Lara disse, né? A gente precisa, então, a partir desse atravessamento da ética, formar nomenclaturas para dizer o que serve para mim, não servir como desejo. Porque o desejo, ele é transgressor. Desejo, ele é antissocial. Mas para uma utilidade da vida. Então, para que você vai fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou escrever? Né, Lilian? Por que eu vou escrever poema, né? Para que eu estou fazendo isso? Ah, sim, para a fonologia. Escrever poemas ou dançar ou se integrar com as práticas dos povos originários, xamanismo e ancestralidade. São condições de existências, de integralidades e discursos do mundo na temporalidade, passadas e futuras. É uma conversa com o mundo que não é você. Essa conversa não existe para o neoliberalismo. Por isso. Não entendi, não. Fala de novo. O que é que você não entendeu, Yaskara? Qual parte ou tudo? Não, eu tô viajando em várias coisas aqui. Quando ele falou, né, sobre a nossa relação com as montanhas ou com... Fiquei me perguntando muito assim, o que torna um espaço sagrado, né? O sagrado é uma discussão que eu penso muito na minha vida. Então, assim, eu sempre falo, acho que eu sempre falo isso, assim, eu nasci na cidade, eu morei na cidade, e aí eu lembrei de uma frase que foi meu psicólogo que me perguntou. Ele falou assim, tu já foi no interior da tua mãe? Que a gente fica brincando muito com essa coisa do interior, né? Aí eu falei, mas eu vim do interior da minha mãe. E aí, tipo, eu conheço o interior da minha mãe, né? Não, talvez não aquele interior espaço físico, que minha mãe é de Crateús, né? Interior do Ceará. Mas, de alguma forma, conheço esse interior da minha mãe. Enfim, nem estou seguindo uma linha de raciocínio aqui, não. Eu estou só pensando mesmo em o que é que torna um espaço sagrado, né? Eu estava lendo mais um capítulo do Mulheres que Correm com Lobos, e ela relaciona muito esse lugar da floresta, esse lugar do obscuro, esse lugar... para mim é muito mar, né? Eu tenho muita relação com o mar, assim, com isso que é grande, com isso que me chama, com isso que é a lua, e que eu olho, e que o que é que ela está querendo me falar, né? E eu acho que, assim, eu prefiro acreditar que tem um momento da vida, eu sei que não é todo mundo, que isso é mentira, mas talvez em algum momento, sabe, quando aquela depressão chega e a ansiedade bate e aí você recebe aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu não estava querendo sentir isso. Aí eu, cara, mas que massa, tem um negócio aí para ser sentido, não vamos tomar esse remédio? Vamos sentir isso, vamos dar lugar para isso, né? E para onde é que isso te chama? Enfim, como eu falei, não estou tendo uma linha de raciocínio aqui muito coerente, mas também não estou buscando isso, só aqui colocando os meus pensamentos. O que eu não entendi, tu falou que para a fenomenologia
seria assim, sim, mas principalmente esse lugar do significado que a gente coloca, mas é porque eu penso muito em rituais, tipo, rituais bobos, tipo, parabéns, nome, né? Porque nas antigas tradições você juntar pessoas e chamar o nome daquela pessoa, você está chamando o espírito daquela pessoa. E isso tem poder de tipo de chamar a força daquela pessoa, né? E a gente canta parabéns, mas tu tá cantando, tipo, tu tá celebrando muitos anos de vida, e uma vida abençoada, e uma vida que vá para frente, sabe? Fico pensando muito assim nessa coisa da palavra, no que ela move, no que ela traz de poder, sabe? E o que torna sagrado um espaço? O que é que define isso aqui que eu faço? Um encontro sagrado ou não? Um encontro, sabe, tipo, que foge do normal. É também o meu nível de presença nisso, é também o meu nível de atenção ao que eu sou. E se for isso, então tudo é sagrado, todo dia é sagrado, né? O Rudolf Steiner, a comemoração do aniversário. Pois é, isso era, né? Mas a gente transformou num local de bolo, docinho né? E casamento que poderia. Eu sei que casamento não entra dentro desse lugar do ritual sagrado aqui, pelo menos dentro da nossa sociedade, né? Mas que hoje também pode ser um outro lugar, né? A ser também dessa forma. Enfim, é isso. É isso, né? Todos esses rituais, eles eram sagrados, mas parece que se tornou mecânico a partir dessa ética que nós racionalizamos juntos, entende? O parabéns não parece mais ser parabéns, né? O casamento não parece mais ser casamento. Ritual significa, né? O Michel Eliade vai já falar que ritual é a volta para o início. Isso é ritual. É a volta para nossa originalidade, para que a gente não esqueça quem nós somos. Isso é ritual. Ai, deixa eu contar um ritual que eu fiz. Vai, fala. No ano passado, eu fui passar o meu aniversário porque eu queria mesmo esse lugar de passagem dentro de um poço. Não era nem dentro de um poço, era uma vivência de renascimento que eu queria passar na Força da Jurema. E eu queria ir para dentro de uma cabana. Aí, quando eu cheguei lá, o cara falou: é aqui. E era dentro de um poço, tipo, sei lá, 6 metros dentro da terra. E aí foi muito lindo, assim, porque era tipo um ritual mesmo de renascimento, era um local que eu queria renascer para mim, né? E foi muito forte, muito intenso. Mas assim, para quê? Para muita gente é tipo, por que tu vai passar a noite inteira num local escuro, desconfortável, duro? Tipo, porque tem um negócio que eu tenho um ganho muito grande com esse desconforto. Assim, trazendo em termos de terapia, terapia é puro desconforto, né? É tipo, é você ser reverado, assim, tipo, sai, exorciza os demônios. Não estamos aqui trabalhando em favor, sabe, da sociedade, a gente está trabalhando em prol de tipo. Enfim, eu acho que a gente passa a vida inteira atendendo muito aos desejos externos, né? Vamos entender, então, o que a gente pode transformar aqui, no que é verdade para ti, né, nesse momento. E foi isso, assim, mas até pensar em um ritual é difícil no contexto de cidade, né? Você tem que pensar, pesquisar, joga no Google, como é que faz, não sei o quê. Quanto é? Quanto é? Quanto é, total. Quanto é que vai ser essa trilha? Quem é que vai ser o mediador, né? Tudo isso. Total. Então não é superficial, assim, é artificial, né? É uma coisa criada. Ele me falou assim, eu criei isso aqui porque eu não posso oferecer uma caminhada no deserto, né? Que tradicionalmente existe esse lugar da caminhada do deserto em busca da visão, que eu estava nesse lugar de buscar uma visão, né? E aí eu fiz isso aqui. Mas tem também uma coisa
O que acontece quando tu desce ao inferno, né? O que acontece quando tu vai nas profundezas, sabe? O que acontece, Yaskra? Acho que muita coisa. Muita coisa, muita transformação. E possibilidades, acho. Isso aconteceu há um ano, né? Foi o meu aniversário de um ano atrás. E o que acontece quando eu desci ao inferno pela segunda vez? Mas isso para mim não foi um inferno, não, na real, assim. Eu gosto. Eu gosto. Eu acho que eu acesso uns locais importantes para mim. Muito bom. Olha, eu acho que você tem uma boa conversa assim com o mundo, né? Parece que você consegue conversar muito bem. Apesar de que você disse que você é muito urbana, né? Assim, mas me parece que essa fluidez, que é não romântica dessa vivência, de olhar para isso, do que é que você está sentindo, a pessoa lhe perguntar assim, mas para que tu vai fazer isso? Né? Veja que ela não está perguntando assim, caramba, que interessante, assim, como é que tu vai? O que é que isso vai te representar? Como é que isso te engrandece? Não, né? Assim, é mais uma pergunta assim, caramba, assim, para quê? Vai ganhar quanto, assim? Sei lá, ou então, o que é que isso vai te agregar, assim? Vai ter quantos seguidores fazendo isso, né? Assim, cara, e tu vai, assim, parece que a gente vai perdendo isso, vai perdendo nossa estrutura de contato, né, que é o contato com o mundo, esse contato que é experiencial, e vai se definhando, vai se adoecendo nesse sentido, nessa perspectiva, né? De que você não tem espaço para ser quem você é. E ser quem você é não é essa coisa de que você é alguma coisa. Mas ser quem você é estar alinhada temporalmente junto com o mundo nesse contato. Só que como a gente não tem espaço para isso, a gente vai se definhando, né? A gente vai ficando em depressão, a gente vai ficando, né? Como a gente vai perdendo o mundo, o sintoma do mundo aparece na gente. O Krenak vai falar assim, ó, a física, ela já demonstra que nada pode se concentrar tanto assim. Ou seja, a gente vive numa vida de concentração muito extrema, sem explorar isso que você está falando, Yaska, essa caminhada, esse ritual, essa busca, né? Que isso é uma integralidade muito mais autêntica do que eu me afirmar como uma personalidade civilizada. Eu sou Eric, psicólogo, sim, mas tá, o que é que vem disso, entende? O que é que sai daí quando sacode, né? O que sai daí quando entra na loucura, quando, né, tem 1000 provas para corrigir? O que sai, né? Mas quem é o Eric Mas psicólogo, né? eu, eu falo que eu sou urbana porque eu nasci nesse contexto urbano, né? Mas eu me identifico e foi sofrido para mim nascer, entender, né? Tipo uma caminhada assim, de entender que o contexto urbano fazia parte, mas que não era tudo que estava disponível, né? Porque quando você nasce no contexto, parece que existe uma verdade, né? A gente já nasce nesse lugar de que parece que existe um modo de vida, um modo de, né, o padrão. E isso é por escassez, né? Tipo, pensar que existe uma forma de viver, assim. Isso, e é justamente essa caminhada que nos constitui, entende? Porque o que é intencionalidade? A intencionalidade é literalmente, ela significa você se afinar com o coração do mundo. Então nós estamos sendo constantemente convocados a alguma coisa.
Mas quando a gente desaprende a auscultar, né? Vocês sabem o que é auscultar? O que é? Escutar é com aquele aparelhozinho, né? O Também. pulmão. Também. Não? Ah, eu só Sim. conheço dessa forma. Quando você vai auscultar meu coração, você vai se aproximar e se inclinar para me entender. Entendeu meu coração? Entende? Então a gente desaprendeu a auscultar o mundo e a nós mesmos, né? Nesse sentido. A gente aprendeu a desafinar e não afinar junto com o coração. É essa a intencionalidade. Porque a intencionalidade é uma temporalidade. Ela é um passado e um futuro no presente. A gente não sabe mais disso. E é essa utilidade que foi colocada no nosso caminho que faz com que a gente não faça mais essa caminhada, essa busca, né, por essa convocação, faz com que a gente vá definhando. E aí a gente vai ficando doente. Entende? A gente não quer parar com isso. Todo mundo tem medo. É muito doido, né? Porque, assim. Eu vou ter que falar do livro, porque eu estava lendo dele hoje Fala. e aí, tipo assim, o que ela fala é exatamente isso, né? Abrir mão de uma coisa. Eu vou usar aqui um termo que não é da Gestalt, mas eu acho que vai dar para entender. É abrir mão disso que a gente passa a vida inteira servindo, que é o ego, que aí esse ego pode ser paz, pode ser sociedade, pode ser, sabe? Para você fazer um retorno ao teu self, a tua. Eu não sei como é que dá o nome disso em fenomenologia. Tu pode me ajudar a nomear isso, né? Mas é tipo, deixar de ser tão para fora e ir um pouco para dentro, porque o preço que se paga também é muito alto, é inclusive a tua alma, né? Tipo, deixa eu ver aqui se eu encontro o trecho. Mas é que ele é tão grande que eu acho que eu não vou encontrar, não. Tá aqui, ó. Trocar por motivos errados a sua vida criativa. A mulher que tem uma preferência sexual e se força a aceitar outra, a mulher que quer ser algo ou fazer algo de importante que fica em casa contando clipes de papel, a mulher que quer viver a vida, mas que coleciona pequenos fragmentos de vida, como se fossem pedacinhos de barbante. A mulher que tem sua própria identidade, mas entrega um braço, uma perna ou um olho ao primeiro namorado que se apresente. Ou seja, ao primeiro sonho de casamento, né? Não tem isso na mulher, esse lugar aí? A mulher que precisa prosseguir com a sua própria vida e algo dentro dela lhe diz: não, estar presa é estar segura. Dou-lhe. E tudo isso é o diabo dizendo, é porque ela vai fazer a análise de um conto, né? Tudo isso é o diabo dizendo: dou-lhe isso se você me der aquilo. É o pacto sem o conhecimento. Tá, eu aceito isso, e aí eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu tenho casamento, mas o que eu estou trocando em troca disso? O que eu estou de verdade colocando em troca disso, sabe? E aí eu acho que é quando a gente consegue fazer essa pergunta de o que é que realmente eu estou trocando em troca da felicidade, da promessa de felicidade, que era o que tu estava falando, né? Em troca da promessa, eu estou trocando o quê? Sabe? Eu estou trocando o meu riso, eu estou trocando a minha criatividade, a minha arte, o meu sonho, a minha força. Parei, senão eu choro. Chora, chora. É isso, né? Assim, é muito emocionante mesmo isso, né? Porque dá para ver assim na tua forma assim evidente de como a gente está perdendo assim o grito de socorro por todos nós, entende? Não é um grito de socorro teu. Cada vez mais a gente olha para isso, como é que a gente pode ainda achar que a gente tem alguma coisa?
todo mundo está nesse grito, nessa vontade, nessa leitura que tu fizeste, Yas. Mas a gente não tem coragem de dizer, caralho, é mesmo assim. Vamos falar mais alto isso, vamos se integrar, né? É engraçado isso que você falou, porque isso tem a ver com o oráculo de Delfos, né? Quando Sócrates ele chega lá no oráculo, ele pergunta assim: quem é o mais sábio de todos? Porque eu andei procurando em todos os lugares alguém que sabia de alguma coisa, porque eu não sei de nada. E as pessoas vinham com respostas muito superficiais, muito simples e muito rápidas do que seria a vida. E elas não contemplavam a resposta. Elas pensam que sabem de alguma coisa. Eu que não sei de nada, não consegui ser contemplado nessas respostas. Quem é o mais sábio de todos? E o Delfos ele atravessa um oráculo, né, que geralmente é uma mulher. Ele fala através de uma mulher e fala assim: o mais sábio é tu, que não sabes de nada. Mas como pode ser eu, que não sei de nada, ser o mais sábio? E ele fala que é justamente por isso. Mas Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Quando o Sócrates escuta isso, ele não entende que tem que ir lá no interior, né, e se conhecer como um autoconhecimento coach, né, coach quântico, né. Tem até um vídeo falando assim, os primeiros coaches surgiram na Grécia, né, que era Labuzeiro, tudo surge na Grécia, tudo, né. Mas não é, conhece-te a ti mesmo significa auscultar, que significa olhar para essa voz de convocação junto com o mundo. Isso que você fala do ego tem a ver com a nossa função personalidade. É essa função personalidade que nos constrói. O que é função personalidade? A função personalidade, ela é uma função do self. Mas o self para a gastroterapia, ela não é um eu substancial, que significa que eu tenho alguma coisa. Isso significa que eu não tenho interior. Não existe um interior em que eu tenho que procurar alguma coisa, ou que existe um eu que me governa e que faz eu escolher as coisas e que faz eu ser as coisas. O self para a gastroterapia é campo temporal. Significa que o que eu sou é um campo que tem a ver muito mais com as coisas que me rodeiam do que com o que eu acho que sou eu mesmo. Essa coisa que eu acho que sou eu mesmo é a função personalidade, que é uma função desse campo. Esse campo ele precisa minimamente se colocar como uma personalidade para se diferenciar entre eu e Ascar. O que é a função personalidade do self, do campo? É o campo tentando fazer assim. Esse aqui é Eric e esse aqui é Yaskar. Isso é uma função do self, não é minha. É o lugar de filho, de profissão, né? De campos sociais que a gente ocupa, papéis sociais, né? Que a gente Isso. desenvolve. Uhum. Sim, faz sentido. É a resposta social para dizer qual característica social eu posso me apresentar. Nossa. Isso é função personalidade, função do self. Qual é o nosso problema? É que a gente pensa que essa função é nossa. A gente pensa que isso é uma característica nossa. Mas quando eu falo o que eu sou, eu estou falando uma coisa que eu sou para você. Isso significa que tu tem tudo a ver comigo. Ou melhor, tu tem tudo a ver com o que eu quero te dizer. Alguém queria falar? Abrir o microfone ou não? Entende? Vamos dar uma lida nesse primeiro trecho aqui. Vocês conseguem ler? Deixa eu aumentar aqui.
Aumentei demais. Consegue ler assim ou não? Dá uma lida, por favor, nisso aqui, nesses 5 pontos. Alguém pode ler em voz alta? Ou com o microfone aberto, na verdade? Me deem 2 minutinhos aqui para ir no banheiro. Volto já. E aí, quem que pode ler? Eu posso ler. Humanidade é uma coisa, terra é outra, binarismos. Construímos a ideia de humanidade, base de muitas escolhas erradas que fizemos justificando violências. Aceitamos as ideias das instituições. Instituições são criadas a partir de uma defesa que seria importante preservar uma amostra grátis da Terra. Temos que convencer a Unesco. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício do ser? Fomos nos alienando desse organismo de que somos partes, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Aí eu vou ter que falar também. Fala, por favor. Eu estava estudando as sociedades matrifocais, matriarcais, e ela fala exatamente isso, de que a Terra é uma mulher, né? De que a Terra é um corpo de mulher. Então não tem separação de eu e Terra, né? O que tem de fertilidade na mulher é o que tem de fertilidade na Terra, né? E aí ela estava falando também que nas sociedades matriarcais não tinha muro. Ela falou especificamente de uma comunidade, que agora eu não vou lembrar o nome. Por que não tinha muro? Porque uma cidade que tem muro, ela está sempre esperando para ser atacada. Né? Ela está completamente focada em conquistar, né? Em defender, em atacar. E um lugar que você não precisa de muros, que você não precisa de barreira, é um lugar que as coisas acontecem, né? Menos hierárquicos, por isso que eu falei até lá, né? Tipo, é muito gestáltico. E é isso. Você tá num grupo aí? Acho que vai. Tá num grupo estudando isso? Eu botei uns vídeos lá, não são uns vídeos, são 3 vídeos. É um curso da Casa do Saber, que ela vai falar sobre a trajetória das mulheres, né? E como que a gente foi perdendo lugar dentro do sistema patriarcal e quais foram as estratégias utilizadas para isso, né? E ela fala até um negócio muito interessante, assim, que as bruxas são aquelas que sabem, né? São aquelas que veem a verdade por trás das aparências. E a gente chama elas de loucas. Nós, né? Eu sou bruxa. Pode me chamar de louca. Tenho cara de bruxa, cabelo de bruxa, sou bruxa. E aí é isso, assim, isso, e eu vejo mesmo, quando a gente...
eu sempre relaciono isso, assim, esse lugar de pensar na Terra como organismo e a humanidade como organismos juntos. Eu acho que foi um livro que eu li há muito tempo atrás, eu nem lembro qual era o livro, mas que falava que uma pessoa chegou num consultório dizendo, uma criança dizendo, eu estou sentindo as dores da Terra. Eu lembro que naquela época, para mim, aquilo era uma loucura. E hoje eu sei que é uma verdade. Cada vez faz mais sentido para mim esse caminho da clínica da Terra. A gente não sofre sozinho, sofre. A gente não vai para a clínica sozinho. O que é isso que a gente chama de clínica individual? Será que é possível que a gente possa acabar com nossa arrogância e entender que nós também somos consulentes? Eu estava dando uma supervisão hoje e, a gente chegou num ponto em que o terapeuta ele não estava conseguindo expressar raiva para mim na hora da supervisão, falando da consulente. E eu falei assim, talvez então essa questão de você estar com a raiva embotada seja uma questão entre você e sua consulente. Talvez assim você não consiga expressar sua raiva junto com ela. E isso também está travando ela. E aí ele me fala, tá, mas olha, eu não vou saber lidar com a raiva dela. E aí eu falo, então é um bom momento para que você aprenda com ela a lidar com a raiva. Ela vai lhe ensinar. É esse espaço que não existe para ela. Ninguém quer olhar para isso junto com ela. Quem é o terapeuta e quem é o consulente? Que questão existencial é essa que não tem a ver com um espaço, essa coisa do muro, né, que você falou, Yaskra, que foi colocado entre nossas relações, sempre esperando um ataque, mas para que a gente fique seguro, para que a gente não precise mais utilizar nossas afetividades humanas em relação ao outro. Então tudo tem que ser combinado, tudo tem que ser estruturado no muro, na escola, na instituição. As instituições elas têm que nos governar para que a gente já saiba quais são os caminhos que tem que tomar. A gente não precisa olhar para si. E aí chega na clínica. Não parece que falta um respiro humano na sociedade em que a gente vive? Por que a gente só pode utilizar nossa raiva numa clínica? Ou nossa afetividade, ou o choro, né? Se alguém reclama chorando, eu estava pensando, né? Quando alguém começa uma discussão e começa a reclamar chorando, a gente começa a tirar sarro disso. A pessoa, não, naquele momento, ela pode aguentar tudo, mas naquele momento ela não aguentou e chorou. E a gente acha isso uma fraqueza, em todos os âmbitos. Porque ser forte é não sentir, né? Ser forte é... Tem um vídeo super angustiante que é de uma moça negra falando em defesa, acho que de banheiros mistos, alguma coisa assim. E aí, isso tipo dentro de um congresso, dentro de um contexto bem formal. E é muito angustiante, assim, e é o que chama de racionalidade cínica, né? Que o cara, ele tem os argumentos, ele tem, mas é tipo, é a base de um cinismo tão ridículo, tão estúpido, sabe? Que para você não enlouquecer é realmente difícil, sabe? É muito Isso.
Porque, tipo, cara, tá, e aí? Vai ficar nesse discurso para não entrar de verdade na discussão? Porque é uma racionalidade que vai só ali, beiradinha, beiradinha, e não entra no que é, né? Não entra na discussão, né? Não entra no que está acontecendo na afetividade humana. Porque a gente não discute. É só jogo de palavras. É o jogo de palavras, né? Que você vê assim, a pessoa imitar as pessoas que estão sofrendo com Covid, imitar o choro, imitar a tosse, e ainda mentir descaradamente, assim, é tudo em prol de uma dinâmica de se manter num poder de concentração. A gente não, as pessoas nessa racionalidade, elas não estão interessadas em entender qual é o problema, entender qual é a relação, entender e se compreender junto com a pessoa. Existe uma afetividade que está sendo embotada. E aí se perde empatia, se perde relações, se perde a política humana. É essa racionalidade cínica do pior sentido da palavra, né? Paul Goodman vai falar o seguinte, que, bom, se as instituições elas tivessem realmente preocupadas com as relações humanas, nós não precisaríamos de psicoterapia. Porque ao invés de as escolas, os hospitais, a família, todas as instituições, elas tomarem para si as questões da psicoterapia, foi a psicoterapia que tomou para si as questões da educação, da família, das instituições. É como se fosse um lugar onde eu sei que vai dar errado. Então, vai precisar de psicoterapia para que a pessoa se trabalhe nesse canto que é errado. E nós continuamos. Com as escolas do modelo do século XIX, com os hospitais, com a política. Nós não conseguimos parar. Não conseguimos. Nós fomos afrouxados, assim, nós somos covardes. Não conseguimos lutar por nada. A gente só está esperando uma coisa acontecer. Fala, Esté. Esté, que maravilha você aqui, maravilhosa. Vocês estão me Tudo ouvindo? bom? Oi, Sim? boa noite. Cheguei bem depois, fiquei atendendo até 8h30, mas tá sendo maravilhoso ouvir vocês, acompanhar vocês. Toda hora me vem, estão me ocorrendo mil coisas aqui enquanto vocês estão falando. Eu fiquei pensando muito nessa perda de contato que a gente vem perdendo, desse contato com a Terra, e o quanto que essa perda de contato com a Terra passa também, né, Yáscara, pela perda de contato com a própria cidade. Né? Aqui, e eu moro aqui em Belo Horizonte, a gente está passando por um momento muito crítico da Serra do Curral, que é a serra símbolo aqui de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte, que ela já é só uma casquinha, assim. Quem passa por Belo Horizonte, quem está no centro de Belo Horizonte, vê a serra linda lá no horizonte, mas do lado de lá ela já é toda minerada, ela já é toda explorada, não existe mais. E agora estão entrando com uma ação para acabar com o lado de cada serra também. E quem se posiciona contra essa exploração mineral da Serra do Curral são justamente os artistas de Belo Horizonte. Né? Quem teve agora no Parque Municipal aqui do centro de BH, que é um parque super bonito, grande, uma
uma organização artística, né, com o tema lá, nós somos a última geração que pode salvar a serra, tira o pé da minha serra, e com artistas de peso, uma galera muito boa. E o quanto que os moradores de Belo Horizonte, às vezes, não têm dimensão do que isso significa, do que é acabar com a Serra do Curral. E até na parte urbana mesmo da cidade, assim, eu fico conversando com minhas amigas aqui, eu fico, gente, eu moro no centro de BH. Eu vou pouquíssimos nos lugares legais do centro de BH, porque eu tô sempre cansada. Ou eu não tenho dinheiro, ou eu não, quando eu tenho dinheiro e tempo eu não tenho energia, porque eu quero descansar, eu quero ficar quietinha. Do quanto que a gente vai se enclausurando, assim, né? O quanto que a gente vai ficando pequenininho dentro dessas áreas urbanas mesmo. Né? Algum tempo atrás é exaustivo morar no centro, porque eu ainda moro perto da área hospitalar, então toda hora passa uma ambulância, uma viatura, um ônibus, um MOV, é bem muito barulhento o tempo todo. Mas o quanto que a gente vai se perdendo até dentro desses próprios espaços urbanos, assim, né? A Terra, ela tem, neste tempo, muitos espaços urbanos, né? E perder o contato com a Terra, eu acho que passa por aí também, sabe? Fico pensando como vive o pessoal de São Paulo, que está sempre agarrado no trânsito ou morando num apartamento minúsculo, sabe? Assim, é essa visão que eu tenho daqui de São Paulo, sabe? Como que é viver ali. E São Paulo tem lugares incríveis. São Paulo é uma cena cultural imensa. Mas quantas pessoas têm acesso a isso? Quantas pessoas têm direito a estarem ali também, né? Assim, e pensando também nessa falta de contato, não tem como não pensar nessas eleições. Oi. Do quanto que é difícil estabelecer o mínimo de uma conversa civilizada com um bolsonarista. Porque não adianta conversar, não tem argumento, não tem conversa, não tem ser gentil, ser educado, estabelecer um ponto comum. Não existe viés, assim, não existe rota de fuga, sabe? Assim, parece que tem. O Nando Moura, que é super bolsonarista, chegou um dia desse e falou assim, gente, não dá mais. O Bolsonaro ele pode atirar na mãe dele, que vai vir alguém perguntar se a mãe dele é comunista. Vai vir alguém justificar ele ter atirado na mãe. Não tem condições mais, porque chega num ponto assim que parece uma distopia mesmo, assim, não tem comunicação, não tem contato com a realidade. Meu Deus do céu, o pessoal na favela, eu fico, gente, vocês são pobres. Como é que vocês atiram na própria cabeça desse jeito? Como é que eu fico angustiada? Eu não consigo. O pessoal no Serra aqui, que é uma favela imensa, com camisa de Bolsonaro, assim, sabe? Eu fico pensando assim, gente, que distopia absurda é essa que a gente está vivendo, que as pessoas não têm contato, não têm relação com o mundo que os cerca, sabe? Dentro dos próprios espaços urbanos mesmo, né? Não tem contato com o outro, não tem contato consigo, não tem contato com... Enfim, fiquei pensando em todas essas coisas aqui, queria... Caramba, que pena, né? Assim, o seu Sudeste, né? Que Seja pelo menos ser de Minas, que pelo menos em Minas já tá perto da Bahia, né? Já tá tranquilo. a esperança da Bahia a gente. Caramba, assim. Mas você falou uma coisa que eu fico pensando também, né? Que é muito importante isso de a gente olhar para a Terra, né? Mas você falou uma coisa interessante, que é a gente não está nem com contato nem com a cidade, nem no mínimo, assim, nem na proximidade do que é a cidade. Porque a Terra seria um outro ponto, né? A gente poderia falar assim, nosso contato com a Terra quando a gente tivesse assim organizado na cidade, mas até na cidade a gente não consegue mais fazer nada. E essa é a palavra do neoliberalismo, né? Todo mundo cansado, cansadíssimo. E esse é o projeto, né? A gente tem que se cansar para que a gente não tenha movimento. Fala, Lara. Não, só para dar uma complementação no que ela falou, né? Dessa questão do. Você estava falando de ritmos de vida, né, Esther, no início. Né? Eu lembrei muito, eu tava. A gente estava almoçando aqui em casa, né? E aí, do nada, minha avó começa a falar assim: nossa, eu admiro muito uma pessoa que é amiga dela, né? Que na época eu era mais jovem,
ela tinha 3 filhos adolescentes, então ela trabalhava, cuidava da casa e cuidava desses meninos, desses adolescentes, né? Então, assim, ela lavava roupa, ela trabalhava 8 horas por dia, às vezes ela chegava em casa umas 10 horas e ia lavar roupa, ia fazer jantar para o dia seguinte, já tá tudo pronto. Né? Então, ela dormia cerca de meio-dia, meia-noite, 1 hora, para poder, 5 horas da manhã, estar de novo na labuta, para poder fazer café da manhã, levar essas crianças para a escola. Não, tinha 2 adolescentes e um era criança menor. Né? Quando cresceu, deve ter ficado um pouco mais simples, né? Eu fiquei muito pensando nessa questão de ritmos de vida, né? De como é que a gente está vivendo e qual a qualidade de vida que a gente tem. E como as políticas públicas, elas procuram, assim, no papel é maravilhoso, é lindo, né, gente? O SUS, então, é uma obra de arte. Né? Na prática não funciona porque a gente tem um fator humano no meio da coisa, né? E eu tô falando fator humano da coisa, mas o fator humano mesmo da questão da corrupção, do desvio de verba, enfim, tudo que acontece, que a gente sabe que acontece. E aí a gente vê essas políticas públicas que são colocadas agora e que são escorraçadas por boa parte da população, porque não tem conhecimento de como aquilo ali, quando bem empregado, ele ajuda a manter uma qualidade de vida, né? E assim, também fiquei pensando muito nessas questões, nessa correria. Ela falou que admirava muito, eu fiquei olhando, gente, como é que essa pessoa vivia? Né? Será que ela vivia? Ou ela só fazia tudo no automático? Porque chegou no nível de cansaço que ela simplesmente não conseguia mais nem pensar. Simplesmente pensava, hoje eu preciso levantar e vou fazer. Porque eu tenho que fazer, porque eu preciso fazer. Porque eu vivo numa situação onde eu sou forçada a fazer isso. Né? Então, que espécie de vida nós estamos vivendo? Ou que espécie de vida nós estamos construindo? Não só para nós, mas para as gerações futuras. E que mensagem a gente está passando toda vez que a gente enaltece discursos assim, vidas assim, né? Porque por que a gente precisa viver com sofrimento? Né? Por que a gente precisa viver estando constantemente no limite das coisas? Limite de sociedade, limite de segurança, limite de educação, limite de saúde, limite de política. Aí você estava falando, eu fiquei pensando muito nisso e realmente é muito preocupante. Né? O nível que a gente está chegando. E o pessoal está simplesmente, assim, boa parte da população não está. Acho que não tem tempo, sabe? Para sentar e refletir. Falta tempo. Eu lembro muito de um livro que eu estava lendo. Ele falava justamente isso. Nossa sociedade é de cansaço, né? E que a gente vive de uma maneira tão acelerada que a gente não tem tempo para desenvolver. A gente parou na filosofia, a gente parou na sociologia, a gente parou na produção de história, né? Porque a gente não tem tempo para sentar e contemplar as coisas. Eu acho que é isso, seria mais ou menos isso que eu fiquei pensando, sabe? E realmente é uma preocupação que eu compartilho com você. Perfeito, muito bom. A gente parou na sociologia e na filosofia, né? Porque ela só serve para a gente fazer mestrado, doutorado, passar no vestibular e fazer uma prova e pronto. É isso. A gente vive no limite, né? Isso é interessante, Lara. Que a gente não quer nada disso, mas a gente tem que fazer. Porque daqui a pouco a gente vai colher os frutos, né? Assim, daqui a pouco a gente vai conseguir o nirvana, a plenitude do ser humano, das relações e do sonho de viajar. Pior é quando isso é vendido. Pior ainda é quando isso é vendido com o discurso de a vida adulta é assim. Né? Vida adulta é desse jeito, é sacrifício, é você viver todo o tempo. Gente, isso não é vida adulta. Isso não é nem vida. Qual a qualidade que você está tendo? O que você está tendo tempo para fazer para você? Nada. Quando está no trabalho, está preocupado com as contas. Quando está com as contas, está preocupado com o trabalho. Quando está em casa, está preocupado com o trabalho, com as contas e o que fazer dentro de casa. É sem preocupação. É a sociedade do cansaço e da preocupação. Que a gente vive no limite. Né? E eu tô sentindo muito isso agora. Vou deixar um pouquinho assim, vou abrir um espaçozinho aqui, né?
E eu tô sentindo muito essas questões agora. Né? Porque, assim, eu não sei se realmente é uma coisa infantilizada em mim, mas eu fico pensando, a criança interior chega pra mim e fala, Lara, não é pra ser desse jeito, não era pra ser difícil assim. Vamos brincar, Lara. O que tá acontecendo? Vamos viver a vida de maneira mais leve. Hoje foi o dia 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças. Ao invés de a gente comemorar o Dia das Crianças, a gente está comemorando o dia da venda dos brinquedos. Né? Então, assim, o que é ser criança? É você resgatar esse amor que você tem, essa curiosidade, essa sede de saber como é que funciona o seu mundo, de saber como é que funciona a sua realidade. Para mim é isso que deveria significar o Dia da Criança, né? Não é simplesmente uma idade, é um estado. Não sei se tá fazendo sentido aí, eu só tô pirando, sabe? Porque já chegou no nível de outro mundo. Ficou puta. É igual como eu fico também. Fico É isso, demais. Olha, dá uma. Gente, eu tenho que eu tenho criança para botar para dormir, para acordar cedo para ir pro colégio amanhã. É nóis, Yasmin. Beijo, obrigada. Boa noite. Beijo, Yasmin. É isso, né? Para que eu tava vendo uma professora falando, né? Assim, para que serve a filosofia? A filosofia não serve para nada. Para nada. Para que eu vou usar a pergunta da questão do ser? O que nós somos? Quem nós somos? O que estamos fazendo aqui? Que é essa pergunta primordial da filosofia. Não serve para nada. É melhor eu ser um profissional de TI para ir para o Canadá e trabalhar lá e ganhar em dólar do que ficar se perguntando sobre ética, sobre moral, sobre terra, sobre clínica da terra, sobre fenomenologia. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido de eu estar aqui com vocês falando isso tudo? Se não é uma raiva, uma explosão, um sentimento de caramba, eu não posso ficar calado. E eu não posso deixar de escutar. Eu não posso deixar de sentir isso. Aí me dá mais raiva ainda quando chega na clínica e a pessoa tá com esses problemas existenciais e a pessoa, isso é TDAH, né? Não, vai se fuder, cara. Assim vai se fuder bem longe de mim. Vai se fuder longe, perto de mim não, longe de mim. Com diagnóstico, com pensamentos automáticos, dessensibilização sistemática, vai se fuder longe. Porque o que é isso se não uma readaptação para você viver isso, que é aceitar o seu cansaço. A gente não vive o dia da criança, Lara. A gente quer descansar no dia da criança. A gente vai acordar para descansar, né? É você chegar numa frase muito louca, muito pesada, muito inumana e dizer assim: caramba, hoje é o dia para eu não fazer nada. Porque amanhã eu vou continuar fazendo o que não faz sentido. Amanhã eu vou acordar para servir as instituições que me dão, e eu sou muito agradecido por elas, os meios para que eu não morra de fome e que eu possa dizer, eu trabalho. E como eu sou uma pessoa digna por estar trabalhando, né? Entende? Para que serve a filosofia?
Para que serve a gente discutir alguma coisa aqui da clínica da Gestalt terapia? A Gestalt terapia ela nasce nos anos 50, 60, numa revolução antitécnica, antitecnocrata, anti-autoritária. A gastroterapia ela se propõe a ser anárquica. Ou seja, a gente não precisa de mestres e não precisa ser mestre de ninguém. A gente consegue aqui se auto-organizar como grupo nas nossas relações. Como é que a gente vai bater continência, então? Que limite é esse tão gostoso de se viver, que a gente não pode viver as nossas próprias possibilidades? Você é apenas um consumidor para o neoliberalismo. Por que essas narrativas não nos entusiasmam? Por que elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história globalizante? E é essa coisa, né, da globalização, que não existe outra possibilidade no globo terrestre de ser outra coisa a não ser esse produto globalizante. Não existe. Quando a gente fala aqui que não existe subjetividade, não quer dizer que a gente é igual, mas que a gente não é pré-determinado. E é justamente essa ideia de subjetivação globalizante que faz com que a gente se predetermine e faça com que a gente chegue no limite de uma resposta a um outro social que nos quer dominar, nos quer consumir, para que a gente possa, então, aprender a consumir os outros. Isso é globalização. É a gente não conseguir mais intersubjetivar, que significa criar algo a partir do presente e não uma coisa predeterminada. Porque a nossa vida se burocratizou. A gente vive em termos de burocracia e não mais de afetividade. Os únicos grupos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos na borda do planeta. Nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Esses são a sub-humanidade. Por isso que existe aquela ideia de que essas pessoas, essa comunidade, elas são não produtivas, são preguiçosas, porque elas não estão no limite, elas não estão cansadas. Elas não compram presente de Natal. Porque elas estão agarradas na Terra ainda, elas não estão agarradas nessa globalização mentirosa. A cada semestre, uma dessas línguas maternas, um desses idiomas originais de pequenos grupos que estão na periferia da humanidade, é deletada. A ecologia dos saberes deveria também integrar a nossa experiência cotidiana. Mas o consumo tomou lugar daquilo que antes era cidadania. Então, para que ter cidadania? Alteridade. Estar no mundo de uma maneira crítica e consciente se você pode ser um consumidor. A quem a gente está servindo? É a nós mesmos? E a gente vive isso e acha que está doente. E vai tentar ver na clínica quais são as condições neurobiológicas, fisiológicas,
que estão erradas com a gente, que a gente não consegue viver esse modelo neoliberal. Como faremos para escapar da tragédia civilizatória? O tipo de humanidade a qual estamos sendo convidados não aceita tanta fruição de vida, tanto prazer. É isso que Lara estava falando, né? Que o modelo de vida neoliberal não aceita que a gente tenha as nossas próprias questões e prazer, nossas próprias vontades artísticas, humanas, de atividades. E aí o Krenak fala uma coisa interessante, né? Que a ideia sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Contar história nesse sentido não significa assim, a gente inventar uma historinha, ou então falar do nosso passado, ou falar de como é que é a nossa civilização. Contar uma história é tentar inventar. Eu acho lindo, Esther. Maravilhoso, assim. E além de ser lindo, é potente. É saber, assim, qual é o espaço que cada um aqui tem para inventar uma história. Inventar uma brincadeira. Inventar uma experiência que a gente pode ter para nada. Para nada. Para que nada? Para nada. Não, mas isso isso não vai dar dinheiro, isso não vai dar estado, isso não vai servir para nada. Assim como um pássaro, assim como uma formiga, assim como as plantas, assim, nada, nada, nada. Nenhum sentido. Ah, eu vou chamar Esther, vou chamar Emily, vou chamar Lara. Não, não vou não, eu tô cansado, entende? Eu até ia, mas estou cansado. Assim. Eu estou fazendo entrevistas agora com os pioneiros da gastroterapia no Ceará, né? Os pioneiros no Brasil, assim, né? Alguns já estão mortos, mas eu consegui entrevistar ainda alguns que trouxeram, assim, estudaram com Carl Rogers e integraram com a gastroterapia, enfim. E uma das maiores lástimas que eu vi nas entrevistas foi que ninguém mais. E isso, para mim, não é gestalterapia. Eu sinto muito. Sinto muito. Mas ninguém mais quer ter uma vivência presencial. Um experimento presencial para trabalhar as questões junto numa experiência de workshop, de uma atividade. Não, ninguém quer. Não é só porque mora longe, mas ninguém quer sair de casa, quer teoria, quer ficar aqui na tela e escutar e escrever, né, tal. Ninguém quer mais o contato experiencial, presencial. Estão quase todos online, Emily. E são isso, né? São especializações. Ridiculamente especializações. Ridiculamente. Ridiculamente. Pode gravar e botar no YouTube. Ridiculamente. São certificados. É assim, ó, você me paga, Emily, eu te dou um diploma. Pronto. Pronto. Galera, se vocês vissem o que era gestalterapia nos anos 60, 70, 80. Mas nem muito longe assim. Porque nos anos 70, 80 tinha workshop de 10 dias, gente. Era 10 dias imersos, todo mundo junto trabalhando.
O que é 10 dias você passar fazendo um workshop em gestalterapia? Que possibilidade é essa hoje em dia? Na minha época de formação, eu não peguei essa época, mas na minha época, eu fiz uma imersão de 3 dias. Eram 6 workshops, e cada workshop desse eram 3 dias. E ainda foi maravilhoso. Foi diferencial e fundamental para a minha vida como gestalterapeuta. E é uma pena gigante que a maioria não vai ter isso. Ah, mas a virtualidade é a quarta dimensão e a gente tem que aproveitar. Isso para mim é apenas você não se perguntar se esse desenvolvimento neoliberal ele está nos traindo como conexão. E a gente está só levando, está só aceitando. A coisa chega pronta para a gente tem que usar. Não é a gente que diz assim, eita, vamos usar. Não é. Ou foi assim? Não, a gente se organizou aqui, ei galera, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma plataforma, vamos inventar uma plataforma e vamos. Não é. Assim como a comida, assim como a roupa, assim como as viagens que são induzidas para a gente, são tudo coisas, corporações impondo para a gente o que a gente tem que fazer. E o Google, ó, conseguimos. Até a gestalterapia está totalmente online. Vai se fuder longe de mim. Alguma questão, gente? Algum comentário para a gente finalizar? Desculpa aí o surto de raiva aí no final, mas necessário. Nenhuma questão? Na verdade, eu tenho uma dúvida. Eu fiquei com uma dúvida Fala, conceitual, Esther. assim, que me deixou confusa na compreensão das coisas. A gente conversa muito sobre essa questão do discurso de mundo, né? De ser com o mundo na temporalidade e tal. E eu fico pensando se o neoliberalismo não é um discurso desse tempo no mundo, sabe? E o que a gente pode fazer com isso, assim? Como que a gente pode se opor, se posicionar, se relacionar com isso de uma forma que a gente não morra, sabe? Excelente pergunta. Muito massa, Esther. Essa pergunta significa que você entendeu muito o que é discurso de mundo. Né? Porque, Ah, é? Então tá. sim, claro, porque se nós somos, olha que pergunta massa, se nós somos discurso de mundo, significa que o neoliberalismo também, eu vi a ambulância também, ele também ele se configura como uma formação de uma convocação mundana. Isso significa que nós nos construímos desse jeito. Então, o neoliberalismo ele é uma instância temporal também, né? Mas a repetição dessas convocações, desses ajustamentos que fazemos em contato com o mundo, que nós nos reorganizamos temporalmente e repetimos. Conseguiu tomar a racionalidade a partir de pequenos grupos oligárquicos, pequeníssimos grupos, né, que conseguem manter esse poder neoliberal como uma repetição neurótica para controlar os corpos. Acontece que o racionalismo neoliberal ele não é uma premissa da maioria das pessoas. Muito pelo contrário. Se fosse premissa... Fala, João.
Conseguem me ouvir direito agora? Tá tranquilo para vocês? Aqui melhorou. Então, assim, se fosse premissa, não haveria revelia. Ou seja, não haveria corpos antissociais que vão contra esse racionalismo. O problema é que essa repetição, que é a voz do mundo, com toda certeza, até porque a técnica ela é inerente, ela não é má em si. A técnica não é uma coisa que é uma destruição em si. Só que a gente faz a técnica sem uma ética. O que isso significa? Que se você vê uma criança que ela nasce imersa nesse neoliberalismo, que é um discurso de mundo, só que como ele é um discurso repetido, ele quer controlar cada centímetro dos seus atos, dos seus pensamentos, dos seus gostos. Então a gente tem que colocar a criança na escola para que ela seja treinada, para que ela não consiga desejar. E o novo não aparece. Então a gente cria essas instituições para bloquear esse novo aparecendo, que não é mais uma premissa de uma convocação mundana, porque o mundo está convocando a outras coisas. A gente vê rebeliões, a gente vê roubos, né? A favela tem a milícia, aí tem o tráfico de drogas, tudo isso a revelia de um sistema que seria neoliberal, em que tudo seria bonitinho. Então, assim como o neoliberalismo ele também é uma racionalidade mundana e uma convocação, ela se torna uma repetição oligárquica, que significa que poucas pessoas têm controle sobre isso e poucas pessoas usufruem disso. E é uma convocação do mundo, só que essas poucas pessoas conseguiram controlar através das relações de poder para que outras configurações de convocação de mundo não apareçam. Não é uma convocação de mundo, não é uma configuração de mundo em que essas pessoas, esses pouco contingentes, consigam lidar entre si. Mas eles dominam os outros para lidar com a convocação que eles estão presenciando. Que não tem a ver com a gente necessariamente. Só que a gente, como eles conseguem criar instituições desde o início para nos controlar, a gente esquece disso e acha que a gente está errado em ser convocado com outras coisas que não são neoliberais, como escrever, pintar, dançar, cantar, correr, gritar, ter raiva. E a gente fica adoecido porque a gente não sabe que tipo de convocação é essa. Respondiste? Respondeu sim, foi ótimo. Obrigada. Só um momento, gente, que eu vou. Peraí. E aí, pessoal, fomos? Tranquilo? Chegamos a algum lugar? Saímos de lugares? Bom, podemos tirar uma foto então. Vão sair suas figurinhas ou alguém que abrir a câmera? Momento de aparecer. Massa, Emily. Valeu, Bruno.
vou tirar foto então. Só eu e Bruno aí. Ah, está, muito bom. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, muito obrigado. Abração, até a próxima quarta.